Vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta para nossa aula de protesto. Caderno 24, tá, gente? E aí, como a gente aproveita sempre essas aulas aqui para conversar com vocês. Gente, eu, inclusive, estou mudando agora e depois eu vou rever as outras gravações que eu fiz, porque eu estava gravando direto na internet, né, pela rede, direto no YouTube para disponibilizar para vocês. Só que eu vi o seguinte, a minha região aqui, ela está num período agora de muita chuva, chuva intensa, e aqui é o chamado período das águas. Esse período das águas aqui, o que, que acaba acontecendo? Cai muita conexão na internet, a gente tem uma dificuldade, há uma oscilação muito grande, e aí a voz fica trêmula, fica cortada, picotada. Então eu vou rever depois os vídeos anteriores para ir corrigindo, porque agora eu estou com um programa específico para gravar aula para vocês. E também vou utilizar a estratégia agora de pegar o caderno de vocês, e aí eu queria já montar essa metodologia. Porque eu percebi, por exemplo, que a minha equipe estava preparando os slides e tudo mais para eu pegar lá os pontos principais, mas estava desconectado do material de vocês, então fica só uma aula por uma aula. Eu quero fazer uma aula direcionada. Como vocês estão com o caderno na mão, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês aí agora, o caderno 24, coloque na mesa, pegue marca-texto, pegue caneta, para você fazer o quê? Você ir anotando o que eu for falando, o que não tiver escrito ali, marcando com marca-texto, né? As palavras que eu também for ressaltando aqui, reforçando. Por quê? Porque nós vamos fazer um estudo direcionado. A gente não vai ficar aqui falando, não vou fazer o possível para não sair do caderno, tentar ficar dentro do caderno. Por quê? Porque muitas vezes vem muita coisa que eu posso estar falando para vocês, mas nós temos outros cadernos. Tá? E para não ficar muito longo e você fazer um estudo direcionado, a gente fazer vídeos mais curtos. Vamos tentar fazer o vídeo quanto mais curto possível para você dar aquela batida rápida de 15, 20 minutos, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aqui então pelo caderno 24, né? E aqui ele vai trazer o quê? O procedimento protesto. Quais são as fases essenciais do protesto? E aí outra coisa também, outra dica, você pode acelerar esse meu vídeo. Eu falo um pouco mais, eu falo rápido, né? Mas muitas vezes para quem está no estudo do dia a dia, é muito devagar ainda, então você pode acelerar e vai ficar compreensível. Você pode botar no 1.25 ou no 1.50. Eu geralmente assisto o vídeo já nessa velocidade, porque a assimilação é mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Procedimento do protesto. Vamos para as fases então essenciais e essas fases estão lá do artigo 12 ao artigo 24. Gente, aqui nesse caderno 24, eu estou falando basicamente do procedimento que está na 9492. Eu fiz um outro caderno, que é o caderno especial, que é o 46, já está disponível na plataforma para vocês. Esse caderno 46 já é o protesto à luz do Código Nacional de Normas. Então tem minúcias, tem peculiaridades. Por quê, gente? O Código de Normas é uma regulamentação de tudo que nós temos em relação ao protesto. Então é o quê? É como você deve agir no dia a dia ali, nas minúcias mesmo, né? E acaba que a lei ela acaba sendo muito mais genérica. E a lei tem uma dificuldade mutacional muito maior do que o provimento. O provimento, o CNJ entende que houve uma mutação social que precisa fazer uma adequação para a realidade da atividade do protesto, ele vai lá e faz. Agora, para alterar uma lei, existe todo um processo legislativo dificultoso no Congresso Nacional. Então, a gente sabe que para ter uma alteração legislativa na lei é muito complicado, muito complexo. Enquanto que no provimento, e aí no nosso Código Nacional de Normas, que hoje tende a uniformizar todos os códigos de norma no Brasil, o CNJ faz isso de maneira mais séria, mais rápida, no processo legislativo, que não é sua função típica, mas atípica, muito mais rápido do que, do que na própria lei, ok? Então vamos lá, a gente vai passar o 9492 com muito mais rapidez, mas o foco depois de minúcias vai ser no Código Nacional de Normas. Eu estou preparando cadernos especiais do Código Nacional de Normas. Então, vamos ter caderno especial de protesto, de imóveis, de notas, RTDPJ, RCPN, que tem muita coisa no Código Nacional de Normas. Então, nós vamos ter a parte geral, teoria geral. Então, nós vamos ter cadernos especiais do Código Nacional de Normas. Para quê? Porque eu entendo que é a principal fonte normativa
da atividade notarial registral e, além de ser a principal fonte normativa, será a principal fonte de extração de questões para essa nossa prova do ENAC. Entendo dessa forma, se efetivamente a FGV for fazer uma prova inteligente e muito atrelada à atividade, ok? Até mesmo o diálogo interdisciplinar entre constitucional, administrativo, tributário, civil vai estar todo dialogado com o Código Nacional de Normas. Por isso que nós fizemos cadernos especiais para eles, tá? E aí serão aulas um pouco mais profundas aqui com a gente. Esse daqui, vamos lá então. Na 9492, estamos olhando pela 9492, primeiro, apresentação e protocolização do título. Gente, vamos lá. Essa apresentação do título, ela pode ser tanto física quanto eletrônica. Lá, inclusive, já na plataforma de vocês, já tem o caderno especial de centrais, salvo engano é 45, tá? É um caderno especial do Código de Normas que fala só das centrais eletrônicas, tá bom? Então aqui, um título ele pode ser hoje apresentado não só no protesto, como nas outras atividades também, de forma física ou de forma eletrônica, tá bom? No protesto é feita pela central de protesto, sem prote, ok? Essa protocolização, após a apresentação, então, é a apresentação e protocolização. São duas coisas distintas. Uma coisa é a apresentação é feita pelo credor. A protocolização já é um ato do próprio tabelião, tá? Ele mesmo já faz essa protocolização. E qual é o tempo que o tabelião tem para protocolizar um título apresentado? 24 horas, guarda isso aí, 24 horas. Então, o título chega para mim hoje, eu tenho D mais um, até 24 horas para fazer a protocolização deles. Tá? Esse 24 horas não é estritamente o horário que o outro enviou e o horário que você tem que fazer, né? Mas guarda isso, é o D mais um, é um dia útil após a apresentação. E aí, o que o tabelião faz nesse momento? Uma análise formal do título, tá? Análise formal do título, é feita uma análise formal do título. Essa análise formal do título, que é feita pelo tabelião, ela, então, é diferente da análise material, guarda isso. Porque se é uma análise formal, ele vai analisar os caracteres extrínsecos do ato, extrínseco. Então, se houver vício formal, assinatura, preenchimento, data, rasura, emenda, ou seja, são características externas ao título ou de validade formal do título que vai efetivamente ser qualificado pelo tabelião, tá bom? Então, se tem vício, ele é devolvido, o título é devolvido, obstado, porque ele não pode entrar com vício no tabelionato. Legal? Segunda fase. Professor, então aqui nessa apresentação, se é análise formal, eu posso avaliar a caducidade? O que é caducidade? Produção de efeitos. Eu posso avaliar prescrição? Não, eu não posso analisar nem prescrição nem caducidade, porque isso aí é o quê? É análise material. Ou seja, há inclusive, ser um processo muito célere, imagina o Instituto da Prescrição, o que pode estar no Instituto da Prescrição, ou seja, será que teve interrupção prescricional? Será que teve suspensão prescricional desse crédito? Ou seja, tanta coisa pode ter acontecido. Então, não é avaliado, não há, ou seja, num processo tão sério, não há possibilidade de avaliar prescrição e caducidade. Não há também análise material. O que está por trás da dívida? Essa dívida realmente existe, não existe? Era um negócio. A pessoa não pode chegar com um cheque, uma nota promissória ou um contrato e o tabelião questionar, tá, mas essa nota promissória é oriunda de que negócio jurídico? Não importa, não interessa, não faz análise material. Isso é importante porque depois a gente vai ver na intimação. Uma vez intimado o devedor, ele pode contestar, ele vai poder contestar essa dívida? Ele pode. E se for indevida, ele deve, mas não ao tabelião. Porque se o tabelião não faz análise material, não é ao tabelião que ele vai contestar. Ele vai contestar quem? Ele pode contestar o credor, ele pode ir ao credor e comprovar que a dívida foi paga, e aí o credor, então, tem a obrigação de fazer a desistência do protesto. Ele pode ir ao juiz, ao judiciário, e comprovar que a dívida
é indevida e pedir a sustação do procedimento do protesto. Ele pode pagar e depois fazer comprovar e repetir, e dependendo do que da dívida, fazer a repetição do indébito, pedir o ressarcimento em dobro, ou seja, as três possibilidades de afastamento do protesto são essas daqui. Não adianta vir ao tabelião e falar assim, não, mas essa dívida ela é indevida porque o serviço não ficou bem prestado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, não, porque... Não tem como. O que pode se fazer? O que o tabelião pode fazer? O máximo que ele poderá fazer e deve fazer é se essa contestação ou impugnação, através da intimação, né? Foi feita a intimação da dívida, a impugnação da dívida junto ao tabelião, o que o tabelião pode fazer? Um chamado contraprotesto. O que é o contraprotesto? É fazer consignar no instrumento de protesto as informações que estão sendo trazidas pelo devedor. Então, o devedor ele vai ter que fazer por escrito, ele faz por escrito a impugnação dele e isso é lançado no instrumento de protesto. Vai servir de prova futura, inclusive para ele, mas não obstará o protesto. Por quê? O protesto não pertence ao tabelião. O protesto é um requerimento do credor e é o credor que responde por ser o protesto indevido ou não. O tabelião vai fazer só análise formal e também cuidar da validade procedimental do protesto. Ou seja, se houver qualquer tipo de vício, descumprimento legal de uma das fases do procedimento do protesto, é responsabilidade do tabelião. Agora, a responsabilidade pelo material e pelo negócio e por retirar ou desistir do protesto em reconhecendo que há um envio indevido é do apresentante e não do tabelião, ok? Beleza, gente? Vamos lá. Então, intimação. Segunda fase. Uma vez feita a apresentação, protocolização, análise formal, o tabelião vai para onde? Intimação do devedor. Então, ele vai intimar o devedor. Tem toda uma peculiaridade específica para a intimação aqui, tá? Vamos guardar isso. Primeiro, a intimação não é pessoal. Se cair na tua prova lá uma historinha dizendo que fulano não foi, digamos, Tício foi intimado pelo cartório, um credor apresentou um título contra Tício. Após apresentação e protocolização, o tabelião expediu a intimação. Preposto da serventia ou um portador do tabelião foi até a residência de Tício. Chegando à residência do Tício, constatou que Tício não estava presente, ele estava ausente, mas encontrou lá a sua mãe. Estava presente só a sua mãe, a sua tia, seu pai, seu irmão, estava presente, mas Tício não estava. Então, o portador, ou preposto do tabelião, intimou a mãe de Tício. A mãe de Tício se predispôs a receber a intimação, recebeu a intimação e assinou a intimação. Ou seja, a intimação foi entregue à mãe de Tício, no endereço dele. E aí, então, dias depois, Tício vai à serventia, ou logo depois Tício vai à serventia, ou então entra com uma ação judicial impugnando o vício na intimação. Por quê? Porque ele foi protestado, e aí ele não pagou a dívida, né? Ele foi protestado, e então alega que houve falha, houve nulidade na intimação, porque a intimação não foi feita pessoalmente por ele. Ele não assinou intimação nenhuma. E aí a questão vem lá, tá certo, não tá certo, tal. O que você vai olhar, qual é a opção que você vai procurar? Que a intimação é válida. Por quê? Porque ela não precisa ser entregue pessoalmente a Tício. Tício não precisa ser intimado pessoalmente. A intimação ela é considerada cumprida se entregue no local, no endereço indicado pelo apresentante. É aí que se cumpre a intimação. Gente, eu acho que isso assim é uma pegada muito boa em prova para quem não conhece o protesto. É uma pegada muito boa. Por quê? Porque tem de advogado que vem aqui muitas vezes impugnar porque o cliente dele não foi intimado pessoalmente.
Eu falei, não, mas ele não precisa ser intimado pessoalmente. Ele pode, qualquer um da residência pode receber no lugar dele. Tá? Então, aí eu tive até uma reclamação de uma advogada que teve aqui, que era a intimação em relação a ela. Foi o sócio dela que recebeu no escritório dela. Ele se predispôs a receber e ela achou que aquilo era inválido, porque ela que tinha que ter sido intimada no endereço e pessoalmente. Tá? Então, não é pessoalmente. Guarda isso, porque isso aí é objeto de prova. Se cair, derruba muita gente. Tá? Então, a intimação é feita no endereço fornecido pelo apresentante. Pode ser por portador, AR, aplicativo de mensagem, correio eletrônico. Guarda isso, isso é uma novidade da 14.711. E isso veio através do advento, né, do nosso estado de pandemia que nós tivemos. A pandemia acelerou muita coisa na forma virtual. Então, gente, hoje é possível fazer intimação eletrônica, inclusive através de aplicativo. Guarda isso. Aplicativo WhatsApp, eu posso intimar pelo WhatsApp? Sim, desde que haja efetivamente a confirmação do recebimento. Cuidado, não é só envio, não basta eu enviar. Eu tenho que enviar, mas eu tenho que ter o quê? Elementos de confirmação. Então, eu tenho que ter a plataforma adequada para a confirmação de que essa mensagem foi recebida por aquela pessoa que está cadastrada naquele telefone que você tem certeza que é dela, ok? Beleza? Então, eu preciso que a pessoa responda? Não, ela precisa o quê? Existem sistemas é, na prova ele não vai entrar nesse detalhe, mas aqui para você entender, eu preciso que o devedor responda efetivamente, ele responda pessoalmente ou virtualmente que recebeu a mensagem, tal. Não, tem as ferramentas de aferição de recebimento da mensagem, tá? E aí vai, beleza, mas é uma forma de ser. E aí, gente, nós temos então a intimação real, que é aquela entregue no endereço, ou no endereço, é interessante, guarda isso, endereço físico ou endereço eletrônico. Porque quando eu posso fazer por correio eletrônico, mensagem de aplicativo e tudo, é um endereço eletrônico. Então, eu posso fazer endereço físico e endereço eletrônico. E se nos dois casos houver frustração, digamos, aí tem uma ordem. Se no endereço eletrônico for frustrado, eu já posso enviar para o edital? Não pode. Então guarda isso. Digamos que ele conta a historinha, que eu posso intimar pessoalmente, eu posso intimar fisicamente e eu também posso intimar no endereço físico ou no endereço eletrônico. Tá? Quando fala fisicamente, não é pessoalmente, cuidado. Fisicamente é no endereço físico ou no endereço eletrônico. Mas aí eu primeiro faço no endereço eletrônico. Por que, gente? Ainda tem isso, porque o endereço eletrônico tem menos custo. E é menos custo para todo mundo. É menos custo para o tabelionato, é menos custo para o devedor, porque todos os custos desse processo de protesto vai ficar por conta do devedor final. Se esse devedor pagar, né? Se o devedor pagar essa dívida ou cancelar esse protesto, for protestado, cancelar no futuro. Então, assim, o protesto hoje ele é submetido a um evento futuro incerto. Essa é a grande verdade, porque essa é a regra geral. Você vai ver que tem exceções aqui, porque assim, a regra era, você tem que antecipar as custas. Hoje a regra é, se título tem até um ano, você não antecipa as custas. E dependendo dos órgãos que o banco ou a instituição financeira que está enviando, também não há antecipação de custos. Então, hoje, o protesto, o recebimento dos emolumentos pelo protesto é submetido a um evento futuro incerto. Você não sabe nem se vai receber um dia. Essa é a grande verdade. Mas aí, vamos lá. Guarda isso. Primeiro, você fez a intimação eletrônica. Foi frustrada. Se foi frustrada, tem que fazer a física. Aí faz a física. A física também foi frustrada. Se houve frustração na eletrônica e na física, aí você faz o edital, tá bom? E o que diz o edital efetivamente? Já lá pelo Código de Normas, o edital ele deve ser publicado na SEMPROT. Essa é a regra. Por exemplo, aqui no estado de Rondônia, a gente, além de publicar o edital na SEMPROT, a gente publica na SEMPROT, a gente publica no Diário Oficial da Justiça e a gente coloca no mural do cartório. Mas hoje, pelo Código de Normas, o que é obrigatório?
publicar pela CEMPROT, pela Central Eletrônica, ok? Tranquilo? Se o devedor for desconhecido, não localizado ou domiciliado fora da comarca, então a intimação é feita por edital. E a lavratura do protesto? Gente, a lavratura do protesto, o prazo de lavratura do protesto é de 3 dias após a protocolização. Lembra da protocolização? Apresentante apresentou, eu tenho 24 horas para protocolizar. A partir daqui começa a contar o meu prazo para protestar. Dentro desse prazo para protestar de 3 dias, vem toda uma cadeia. Cuidado para não confundir com os seus estados aí. A galera que é de estados, por exemplo, São Paulo, é 3 dias após a intimação. Aqui não, tá? Nós estamos na norma geral. Rio Grande do Sul também é após a intimação, 3 dias após a intimação. Aqui não, aqui é após a protocolização. Não leve engano, não leve estudo de normas locais para essa prova nacional, tá? Lá ele não vai fazer perguntas de código de normas locais. Então aqui é 3 dias após a protocolização. Então dentro do protocolo, a partir da protocolização eu tenho 3 dias para protestar, tá? É o terceiro dia útil, não contando a data da protocolização. Então assim, dia 1º foi apresentado. Protocolizei no dia 2. Quando é que começa a contar o prazo de 3 dias? No dia 3. Porque o 2 é desconsiderado, tá? Então, é a partir da protocolização, excluindo ele. E aí, 3, 4, 5. No dia 5 é realizado o protesto. Faça chuva ou faça sol, ou seja, tem que ser no dia 5. Ah, professor, então faça chuva ou faça sol, tem que ser protestado? Vai depender. Por quê? Porque você tem que ter cumprido todo o rito. Se um dos ritos aqui não foi cumprido ainda, não vai poder protestar. Por quê? Você só pode protestar depois de intimado. Ah, professor, mas eu fui intimar, fui achar a pessoa no dia 4. Pode protestar no dia 5? Intimei ela no dia 4, pode protestar no dia 5? Sim, 24 horas depois. Há muitas vezes uma reclamação, o cara recebe a intimação, pô, mas peraí, já vê-se amanhã? Como assim? Vocês me deram um dia só? A lei diz que vocês têm que me dar 3, gente. Já tive vários problemas aqui na minha comarca por causa disso. Uma briga danada, o pessoal me mandando mensagem, ligando, reclamando, vem aqui no cartório, poxa, mas a lei diz que você tem que me dar 3 dias, você só me deu um dia. Eu não te dei um dia, é porque existe um procedimento a cumprir. Muitas vezes é distante, por exemplo, eu tenho um município que eu atendo aqui que está a 2 horas de distância para poder intimar. E muitas vezes a pessoa ainda mora numa linha, e aí que é a área rural, aí você ainda tem que ir atrapalhando aquela linha lá. O correio, muitas vezes, chega lá, já está vencido. Aí o correio chega lá com a intimação, algumas que eu mando pelo correio, chega após vencimento. Já venceu. Porque eu só tenho 3 dias, então eu não posso, de cara ali na protocolização, emitir um prazo superior a 3 dias. Não posso. O prazo, esse aqui é o prazo fatal. Eu não consegui chegar nesse devedor antes do prazo fatal, ele vai ter 24 horas após intimado para pagar. E aí eu tenho que emitir, então ele tem que entrar em contato com a serventia, eu tenho que emitir uma nova guia de pagamento para ele poder pagar. Mas perceba, essa é uma possibilidade de prorrogabilidade legal do trido. Tá? Mas claro, outra coisa, eu vou ter que justificar por que eu não fiz isso aqui dentro do trido legal. E aí, no meu instrumento vai ter essa justificativa, que pode ser acatada ou não pela corregedoria. Porque quando a corregedoria faz a correção, ela vai avaliar se você está cumprindo o trido legal, que é o prazo legal para protesto. Você não pode extrapolar esse prazo. Isso não pode ser uma regra. Teve um imprevisto. Um período muito chuvoso, muito forte. E aí os intimadores não conseguem chegar aos locais, porque as intimações, gente, não dá para ser feita muitas vezes de carro, todas são feitas de moto, né? Então, veículos de 2 rodas, o correio, mesma coisa. Então, assim, há muitas vezes um impedimento físico, natural, de você não conseguir fazer. Aí há o quê? Uma prorrogação do trido legal. Mas perceba, tem que ser protestado dentro dos 3 dias. Então, quais são as exceções do protesto não ocorrer em 3 dias? Caso o devedor seja intimado no último dia, digamos que no dia 5 chegou a intimação para ele, ele foi intimado, ele vai ter mais 24 horas. Ou depois do dia, ele também vai ter mais 24 horas. Perceba?
Então, que a exceção ao trido para o protesto é quando o devedor foi intimado no último ou após a data do protesto. E ainda tem mais. Digamos que ele não foi localizado. Nesses 3 dias aqui ele não foi localizado de forma física. E aí o que nós temos que fazer? Fazer a intimação por edital. E o edital é a mesma coisa. Você vai enviar para o edital hoje, vai publicar amanhã para ele comparecer no outro dia. Então leva mais 3 dias, perceberam? Mas você tem que fazer esse rito, tá? O rito do edital, mesma coisa. Você vai mandar para o edital depois de publicado. Foi publicado hoje, para ele comparecer no dia seguinte. 24 horas para comparecimento. Não compareceu naquelas 24 horas, aí sim o protesto é realizado e muitas vezes ultrapassa o trido legal. Ok? Tranquilo? Bom, e aí eu tenho a fase do pagamento. Digamos que, para vocês terem ideia aí, depois de intimado, o que pode acontecer? Primeiro, pagamento ou retirada ou protesto. Eu ainda boto aqui, se tem que colocar que não foi colocado, você inclui aí agora, porque é isso, gente. A gente já está fazendo aqui com material, porque se faltar alguma coisa, você já vai colocar, ó, pagamento, retirada ou lavratura. Mas nós vamos colocar aqui, ó, pagamento, retirada, sustação judicial, sustação só pode ser a judicial, tá, gente? Sustação judicial ou lavratura. Aqui são as 4 hipóteses depois da intimação. Ou houve o pagamento, a pessoa pagou, afastou o protesto. Ou houve a retirada. O que é a retirada? Retirada ou desistência aqui, tá? Vou botar aqui, retirada ou desistência. Retirada ou desistência. O que é retirada ou desistência? O credor, então, desistiu. Sustação judicial, o devedor foi direto ao judiciário impugnar a dívida e o juiz, então, deferiu uma liminar para sustar o procedimento, ou, em não ocorrendo em nenhuma dessas 3 hipóteses, o quê? A lavratura. Tá? A lavratura aqui. Ok? A lavratura. Legal? Então, são as 4 possibilidades após a intimação. Então, dentro do prazo, né? A quitação, se houver quitação, desistência, pronto, já expliquei isso aqui, ok? Lavratura do protesto. O que vai ocorrer com a lavratura se nenhuma das hipóteses acontecer aqui? Lavratura. E como é que é a lavratura? Ato formal solene, como a gente viu, que vai consignar o quê? A inadimplência.